Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e psicanalista também. Hoje eu vou falar sobre o signo de Capricórnio. Vou dizer para vocês também a importância que Capricórnio, para os ascendentes em Capricórnio, tem com o trabalho, a profissão, o exercício que eles precisam ter também com relação sempre ao empreendedorismo, a relação importante, e também ficar atento para não ficar esperando tanto uma resposta do outro, uma aprovação, para que seja reconhecido no status, na vida pública. Muito bem, vamos lá. Capricórnio é um signo de característica móvel ou cardinal e elemento terra. O que isso quer dizer? Móvel ou cardinal, que é de mobilidade, de ação. Terra, que vai dar estrutura. Então a gente entende que Capricórnio é um signo que vai agir de forma estruturada. Ok? Muito bem. Capricórnio, ele é regido por Saturno. Saturno se exalta em Libra, e onde Libra estará para os ascendentes em Capricórnio? Na casa 10. Casa 10, profissão, status. Dentre outras coisas. Olha a relação entre casa 1 e casa 10 para os ascendentes em Capricórnio. E isso diz que a importância que a profissão e o status têm para os ascendentes em Capricórnio. Já de cara. A gente já consegue entender um pouco isso. Ok? Muito bem. A casa 10, Libra estará lá. Né? Libra tem a ver com os... Tem muito relação com aqueles que vão trazer discernimento, que vão ser justos, que vão ser equilibrados, que vão trabalhar um pouco também, falam sobre a politicagem, está muito ligada a Libra, né? Aquela coisa da fachada das coisas, não é à toa que Libra ela é o signo também dos decoradores. Muito bem. Então, a vida pública, o reconhecimento público para os ascendentes em Capricórnio tem a ver, por exemplo, com os conselheiros, por exemplo, né, que está muito ligado a Libra, de ouvir, ponderar, né? Tem a ver com aqueles que precisam ser justos, né? Políticos. Muito bem. Vênus, regente de Libra, se exaltará em Peixes. E onde Peixes estará para os ascendentes em Capricórnio? Na casa 3. Lembra que eu falei para vocês que a casa 3 é a casa da coragem, é a casa do empreendedorismo e tudo mais? Então, olha a relação da profissão, casa 10, com iniciativa, empreendedorismo, coragem e tudo mais. E aí vocês conseguem compreender essa relação que Capricórnio, quando se fala Capricórnio, a relação do trabalhador, e só pensa em trabalho. Você quer conhecer um signo, coloque ele no ascendente e vá destrechando ele. Tá? Muito bem. A casa 4, ela é uma casa que ela está sendo ocupada pelo signo de Áries, para os ascendentes em Capricórnio. Lembra que eu falei para vocês que a casa 4, em outros vídeos, mas a casa 4 ela vai falar sobre felicidade, fala sobre a mãe, fala sobre residência, vai falar sobre bens também, no sentido carros também, vai falar sobre a sua felicidade e tal. Saturno estará em debilitação em Áries. E aonde Áries estará? Na casa 4. Muito bem. Então, já de cara, a relação com a mãe, casa 4, ou a relação com a paz de espírito, não vai ser muito interessante. Então, isso dá pra gente uma ideia de alguns desafios para os ascendentes em Capricórnio. Ok? Bem. A casa 12 é uma casa que eu falei para vocês em outros vídeos também, que ela é a casa do desprendimento, ela é a casa das despesas, ela é a casa de terras estrangeiras, é a casa do exílio, é a casa também da gente trabalhar coisas profundas dentro da gente, ela é a casa dos prazeres da cama, ela é a casa do sono também, a casa 12 tem a ver com isso. Muito bem, e ali Sagitário estará. Sagitário regido por Júpiter. Júpiter se exaltará em Câncer. Então, aonde Câncer estará no mapa? Na casa 7.
para os ascendentes em Capricórnio. Há uma relação entre casa 12 e casa 7. Muito bem. Uma relação de despesa com o casamento. Despesa, casa 12, casa 7, casamento. Ou uma relação de desprendimento com a casa 7. O desprendimento, olha que interessante aqui. A casa 7, ela tem a relação com o outro, né? Com o olhar do outro, com a aceitação do outro. Se a casa 1 ela é a afirmação de si, a casa 2 ela tem a ver com esse olhar que você precisa receber do outro. Por isso que elas são opostas. Uma, na casa 1, você faz e não quer saber de nada. Vou fazer. E na casa 7 você faz, mas aguarda o olhar do outro. A relação que os ascendentes em Capricórnio precisam ter com esse trabalho de se desprender tem a ver com essa aceitação do outro. Lembra que eu falei que Saturno se exalta na 10? Há uma importância também para a vida de Capricórnio com a vida pública, o status, casa 10. Então vocês conseguem compreender como é que Capricórnio, lembra que eu falei? Capricórnio, ele vai fazer um exercício bastante grande de conseguir galgar o seu caminho, a sua profissão, a sua vida, sua vocação e tudo mais, mas ele tem que tomar muito cuidado para não ficar preso em ter que ser reconhecido a todo momento pelas grandes obras que faz. Sim. A casa 7, ela é uma casa que fala sobre as parcerias de negócio também. A casa 7, ela fala sobre... é a casa do sexo. Ali Câncer estará. A Lua rege o signo de Câncer. A Lua se exalta em Touro. Bem, Touro estará na 5. A 5 é a casa dos filhos, a casa dos prazeres, a casa da diversão, a casa... Fala também de esportes, a casa 5 vai falar sobre a inteligência, a casa 5 vai falar sobre cargos de poder. Isso a gente pode ter uma ideia de que a relação do casamento, casa 7, com a casa 5, filhos. Olha a importância dos filhos para o casamento, para os ascendentes em Capricórnio, por exemplo, né? Onde a relação, mais uma vez, se a casa 7 é a casa do sexo, e a casa 5 a casa da diversão, e a gente pode fazer essa relação. A casa 6, ela é a casa dos embates, dos conflitos. A casa 6 ela é do dia a dia do trabalho. A casa 6 ela é a casa que fala sobre o cuidado com a saúde. A casa 6 ela fala sobre animais domésticos também, litígios, enfim. A casa do serviço, a casa dos subordinados. E ali Gêmeos estará lá para os ascendentes em Capricórnio. Gêmeos, regido por Mercúrio, ele se exalta em Virgem. E onde Virgem estará? Na casa 9. Há uma relação entre casa 6 e casa 9. A casa 9 ela é a casa da lei, ela é a casa da religião, ela é a casa dos gurus, é a casa do estrangeiro. Então, para os ascendentes em Capricórnio, o dia a dia do trabalho precisa estar sendo bastante correto com aquilo que se faz, com o seu dia a dia. A casa 9 é a casa do Dharma, da ação correta. Dharma, ele não só representa isso, vai falar sobre propósito, vai falar sobre o nosso caminho para fazer as coisas, aprender, né? com os estudos sagrados também, para a gente conseguir transcender, entender um caminho que seja um caminho ético, um caminho reto, no sentido de ser justo, de ser... Então, o Dharma é muito rico, mas o que é interessante aqui é que há uma relação entre casa 6 e casa 9. Para os ascendentes em Capricórnio, todo mundo deveria, claro, agir corretamente no seu dia a dia do trabalho, mas para os ascendentes em Capricórnio é muito mais importante.
Isso fica muito bem sinalizado quando a gente entende que o planeta regente da casa 6, dia a dia do trabalho, está em exaltação na casa 9, em Virgem. E a casa 9, a casa da lei, dentre outras coisas. É isso.